O Flamengo venceu de goleada, mas claro que o assunto mais repercutido foi o indiciamento do Bruno Henrique. O que eu posso dizer sobre isso? Vamos perder por causa desse vício. O Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi... eu recebi várias ofertas para fazer. Fica aí até o final do vídeo para você acompanhar isso tudo, mas antes já se inscreva aqui embaixo no canal e deixa o like, valeu? Diego Ribas, ex-atleta do Flamengo, se pronunciou sobre esse caso bizarro envolvendo um dos jogadores mais importantes do clube. Confira aí. Bruno Henrique e as casas de apostas. O jogador se envolveu num grande problema, está sendo investigado pela Polícia Federal por um suposto favorecimento, amigos, familiares. O que eu posso dizer sobre isso? Convivi 4 anos com o Bruno Henrique diariamente, um cara maravilhoso, um coração incrível. O Bruno é exatamente isso que ele passa para vocês, um cara humilde, autêntico, verdadeiro. E eu fico aqui na torcida para que isso se resolva da melhor forma possível. Mas eu não estou aqui apenas para falar do Bruno Henrique. Eu estou aqui para falar de uma nova realidade que os atletas vivem devido à inserção das casas de apostas. Que eu respeito, mas não compactuo. Eu respeito, mas não incentivo as pessoas a participarem desse mundo, pela dependência química que ela traz e pelo prejuízo em todas as áreas da vida. Ah, Diego, mas tem outros vícios também que as pessoas incentivam, o álcool, a pornografia, tudo isso pode se tornar um grande vício. Sim, mas a casa de aposta ela traz algo a mais. A parte da dependência química, ela traz a ilusão do favorecimento, do benefício financeiro. É ilusão, porque realmente o final disso é terrível. Tenho amigos internados em clínicas de dependente químico. Jogadores jovens com uma carreira promissora que colocaram tudo a perder por causa desse vício. Então, eu não compactuo e não incentivo, mas é uma realidade. Os números são exorbitantes, são milhões, bilhões envolvidos. E isso é difícil para os jogadores também, que podem se tornar vítimas. No ambiente de segurança, num churrasco, numa conversa que tem na sua casa, você pode compartilhar informações daquilo que vai acontecer no jogo. Olha, próximo jogo, quem vai bater o pênalti sou eu. Imagina o Memphis que decidiu fazer aquela jogada, que ele chutou a bola para fora, e foi uma decisão dele, até onde eu me informei. Se ele fala para os amigos ali, num ambiente de segurança dele, e alguém se beneficia financeiramente daquilo, ou se ele fala por uma mensagem, nem todos os jogadores têm a malícia. Apenas estão compartilhando num ambiente de intimidade, compartilhando informações, como sempre fizeram, só que hoje não podem mais. Por que eu falo isso e trago esse assunto à tona? Porque passou da hora dos clubes, das casas de apostas, proporcionarem cursos, uma cartilha de comportamento. Reeducar os jogadores para se comportar dentro do ambiente onde eles estão inseridos hoje e que podem sim ser prejudicados. Não estou falando que situação de A, B ou C foi isso que aconteceu, mas tenho a certeza absoluta disso que eu estou falando. Pode acontecer e pode prejudicar alguém, se não já prejudicou nesse caminho. Então, a minha mensagem aqui é para que nós todos tenhamos a consciência do que está acontecendo. É uma realidade que tem que ser vivida. As casas de apostas estão inseridas hoje no meio do esporte, principalmente do futebol, mas os jogadores têm que ser reeducados para poder não ter problema dentro desse meio e dentro dessa situação, dentro dessa novidade que pode ser um grande problema. E na coletiva, o técnico Felipe Luiz foi questionado sobre esse caso do Bruno Henrique. Se liga aí. Bruno, claro, eu conversei com ele. Ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. E como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele estiver disponível, é um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim. Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propaganda de casa de apostas, não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? É o vício que é uma droga, infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né, do que está acontecendo. E os jogadores eles estão cada vez mais instruídos por
o próprio clube, o Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Os próprios, na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos, né, sobre o que a gente tinha, nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano, então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados. Isso não cabe a gente, né, ficar debatendo sobre isso. Tem autoridades que são para isso, então a gente deixa o que está vindo lá fora, não trazer para dentro. Acho que a gente está super seguro no Flamengo com tudo isso que está acontecendo lá fora. Então a gente é um time muito experiente, a gente só tem que se preocupar com o Flamengo e cada vez mais a gente trilhar o nosso caminho da vitória e esquecer o que vem lá de fora. Não tá na nossa alçada julgar, né? Eu acho que tá na nossa alçada dar suporte ao Bruno, dar carinho que ele merece por ser um cara muito bacana ali no interno do Flamengo, um cara que dá suporte a todo mundo, um cara extremamente profissional, respeitador. Mas eu acho que a questão é muito mais profunda. A gente tem que olhar para esse tipo de situação como uma oportunidade para que os clubes, as federações possam começar, de certa forma, a se unir, fazer uma conscientização, né? Ver quanto é importante essa conscientização e essa educação dos atletas desde a juventude, passando também pelo elenco profissional, entendendo que o atleta hoje em dia não só joga futebol, né? Ele é espelho dentro de um montão de coisas que acontecem no externo. Como eu falei, não cabe a gente julgar, que a gente possa dar carinho pro Bruno, dar o suporte que ele precisa e espero que as coisas se resolvam. O Bruno Henrique, um cara que fez 100 gols com a camisa do Flamengo, um baita de um jogador, pode entrar numa parada dessa? Isso eu tenho nojo. Eu não tenho tristeza por causa dele. Sabe, dá raiva às vezes. Porque um cara como esse, quem é o único cara que ultimamente fala do Bruno Henrique na seleção brasileira? Sou eu, cara. Aí vem um cara como esse, aí você fala, opa, será que tá certo, né? A gente brigar pelos outros? Não tá. Quem são esses... Quem são as famílias? Quem são os empresários? Quem são os agentes? Como é que um clube de futebol, às vezes, não orienta o jogador a fazer uma coisa desse jeito? Eu tenho opinião formada isso. Eu tenho uma opinião formada. Não é a Band que tem, não, hein? O cara que fez isso, ele nunca mais pode jogar futebol. Nunca mais. Tem que ser banido. Banido. Aí não, se ele for banido, se o Paquetá for banido lá, ele não joga aqui. Agora, se ele for banido só no futebol da Premier League, ele pode jogar. Então é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo. Lembre também de se inscrever no canal e deixar o like. Valeu e até o próximo vídeo.